Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite. A partir de agora você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos sobre o movimento escoteiro. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. As reportagens de hoje são de Lúcia Antunes, Micaela, Gerra Oliveira e Júlia Dias. Na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevista com jovens do Grupo Escoteiro SOCEP sobre a participação na Aventura Nacional Sênior. Divulgação dos calendários de atividades para 2018. Curso de formação para adultos estão com as inscrições abertas. Grupo Escoteiro continua as atividades durante as férias. Grupo Escoteiro Henrique Dias lança campanha para ampliar sua sede. Entrevista da semana. Chega o fim do ano e surge com ela a expectativa das próximas atividades. Os jovens ficam cada vez mais ansiosos e pensam sobre grandes atividades que ficarão marcadas em suas vidas. E foi nessa expectativa que a tropa sênior do Grupo Escoteiro SOCEP teve a grande ideia de partir de Kombi para a 14ª Aventura Nacional Sênior, que ocorreu em 2016 em Espírito Santo. E para contar essa história, nossas convidadas de hoje, Tainara Rocha e Natália Zampieri. E eu, que também participei dessa aventura junto com elas. Gurias, sejam bem-vindas ao nosso programa. E para iniciar nossa entrevista, nossa conversa aqui no programa, a gente quer saber como que surgiu essa ideia de ir para Espírito Santo de Kombi, numa Kombi. Então, a gente queria muito ir na aventura, já era uma ideia que a gente tinha há muito tempo, mas a gente não tinha como ir. E se a gente fosse de avião, como eram muitas pessoas, sairia um valor muito alto. Então, um dia a gente estava conversando e nosso chefe tem uma Kombi e surgiu a ideia. Eu, na época, não estava na tropa, né? Então, eu acho que a Ana Júlia tu estava, né? Sim, eu estava na tropa e daí nós tivemos a ideia de já convidar as pessoas que tinham a idade de sênior durante a aventura. E o que vocês encontraram nesse percurso, assim, de todo o preparo? O que vocês encontraram de mais desafios, assim? O que complicou mais? Porque a gente sabe que uma Kombi, né, é um carro um pouco robusto, né? Então, o que foi mais difícil de enfrentar? Inclusive, o nosso chefe tinha uma Kombi que era mais antiga, antes da gente ir. Quando surgiu a ideia, a gente conversou com ele. Por incrível que pareça, ele aceitou a ideia. E daí ele trocou de Kombi, porque seria melhor e mais seguro pra gente viajar. Aí, a parte mais difícil foi arrecadar o dinheiro pra gente ir e arranjar alguém que fosse junto pra ser mais seguro, tipo um carro de apoio. A ideia do dinheiro foi surgindo com o tempo, porque a ideia de Kombi era ser mais barato, né? Então, nós não queríamos pegar e chegar, pai, mãe, paga tudo aí. Aí, nós começamos a nos organizar para fazer coisas para arrecadar dinheiro. Eu acho que a arrecadação do dinheiro durante o ano não foi tão fácil, né? Porque a gente teve que se comprometer muito com essa história. Mas no final deu tudo certo, então... A gente fez rifa, a gente vendeu lanche no nosso grupo escoteiro e brigadeiros durante algumas atividades distritais. E a gente chegou também a vender bolo. Legal. E vocês comentaram sobre a segurança, né? Vamos colocar, né, que sempre todas as nossas atividades escoteiras precisam ser vistos os pontos de segurança. Então, vocês foram de Kombi, com quantos jovens na Kombi? 7. Sete jovens, né? E para isso vocês foram também com alguns carros de apoio, né? Como que foi essa logística? A gente foi com 7 jovens na Kombi. E, inclusive, uma delas, ela não era do nosso grupo. Ela era de Porto Alegre e foi junto com a gente.
Uma das nossas integrantes da patrulha, Nicole, o pai dela se disponibilizou para ir junto e é uma das nossas chefes também. Então eles foram num carro de apoio, que foi muito importante, porque em alguns momentos algumas coisas deram não como planejado e foi muito útil eles terem ido. Por exemplo, quando acabou a gasolina e eles foram buscar. Legal. E a questão, assim, da estrada, né? Como que foi 7 jovens, alguns adultos, em plena estrada até Espírito Santo, né? Como que foi esse percurso? Que a gente nem chegou na atividade ainda, né? A própria estrada já foi uma atividade escoteira muito bacana, né? Como que foi esse período dentro da Kombi, a relação entre vocês? Como que foi? Eu acho que a gente se aproximou muito mais. Muito mais. A gente criou uma intimidade muito maior do que a gente já tinha. Tipo, tem gente que já se conhece há bastante tempo, né? Há 10 anos. E a gente, de alguma forma, a gente conseguiu se aproximar mais ainda. A gente já era muito irmão, mas uma experiência como essa, acho que a gente nunca vai ter igual. E quando a gente sai com muita expectativa. Tipo, nossa, vai ser tudo festa, perfeito. Só que não é. Chega um momento que tu cansa. E daí tem que acabar respeitando isso. Porque tinha um momento que a gente cantava, que a gente fazia piada. Era muito engraçado. As músicas, tudo. Só que tinha um momento que todo mundo tinha que dormir. E daí todo mundo ficava quieto e dormia. Mas não houve brigas, foi bem na paz, eu acho. Foi muito importante pra gente aprender a se respeitar mais, porque cada um tinha o seu momento, quando tava cansado, quando simplesmente só queria dormir, a gente aprendeu a dar espaço pras pessoas. Isso foi bem importante. Legal. Quantos dias demorou até Espírito Santo? 4 dias. 4 dias. E as noites vocês passavam aonde? Essa foi a parte mais legal, eu acho, da viagem toda. Que antes da gente ir, a gente fez um roteiro da viagem e a gente parou em grupos escoteiros. A gente ligou antes de ir, fez o planejamento e, nossa, foi incrível, porque a gente conheceu patrulhas novas, tropas novas que esperavam a gente. Daí a gente tinha conversas sobre diversas coisas da nossa cultura, que é diferente, porque eram estados diferentes. A gente pôde apresentar o mate, né? O famoso chimarrão. Então, foi incrível. E cada grupo que a gente chegava, eles estavam muito felizes pra nos receber, né? Aí era muito legal, eles nos esperavam com comida e tudo mais. Aí às vezes a gente chegava bem tarde, porque a estrada, a programação ficava um pouco diferente, era difícil, né? Mas eles sempre nos recebiam muito bem. A gente dormiu em casa, dormiu em grupo escoteiro, até num forte, que foi muito legal. E sobre toda essa viagem, assim, o que vocês tiram de mais valioso como experiência de vida, assim, só do trajeto estrada, né? Eu acho que seria a nossa união, com certeza. Uniu a gente como grupo e como tropa, com certeza. E que quando a gente se planeja e busca algo, tem um entusiasmo bem maior, porque nós realmente nos entregamos para isso. Foi um pré-viagem de ter a ideia de chegar em casa e dizer, pai, mãe, eu vou de Kombi. E ter essa aceitação, que eles aceitaram de boa até. O chefe querer. E a gente ir atrás do dinheiro desde esse ponto, sabe? A gente também pediu patrocínio para alguns lugares. E daí, ver tudo isso se realizando pelo nosso esforço e, claro, que pelo chefe e os pais que foram juntos. E ver que quando a gente quer, dá certo, sabe? E é incrível, porque a gente ficou muito feliz. E esse percurso todo que vocês comentaram agora e até conhecer outros grupos escoteiros é a nossa fraternidade mundial em prática, né? Então, nós somos escoteiros e eles também têm a mesma promessa. Hoje, no Curiosidades, a gente vai falar sobre promessas escoteiras e eles também têm a mesma promessa e essa mesma amizade, né? Então, é algo incrível, né? E sobre a atividade, assim, um curto relato sobre a aventura, né? Que foi o objetivo de vocês, de ir até Espírito Santo para participar da Aventura Sênior. O que vocês têm para nos dizer, assim, como que foi essa experiência de atividade? Foi completamente diferente, né? Porque algumas de nós já tinham ido em jamborees, atividades regionais, mas nunca foi uma coisa tão grande quanto a aventura. E principalmente com sêniors, que eram só pessoas da nossa idade, foi bem diferente. E acho que foi bem acima do que a gente esperava, com certeza.
Quando nós chegamos lá, eu lembro que a gente chegou antes numa casa e a gente disse, nossa, podia terminar aqui, porque a viagem de Kombi já foi uma atividade. Aí, vamos pra aventura. E quando a gente chegou lá, foi muito incrível. Foram 4, 5 dias de atividade. E era uma atividade melhor que a outra, e tu ia se envolvendo. Acho que a mais marcante de todas foi, pra mim pelo menos, foi o barco que a gente fez. Aquilo era tipo um barco que nós construímos e remamos 3 horas num rio. Escureceu e a gente tava lá naquele rio. Foi um momento maravilhoso. E chegar na aldeia indígena e dormir lá. Acho que de todos os momentos da minha vida escoteira, foi um dos mais marcantes. Com certeza esse foi o melhor momento. Eu acho que, sabe aquele grito que a gente deu antes de sair de dentro do barco? Acho que aquele foi o grito que mais marcou toda a minha história no movimento. O grito de tropa, né? Não, a gente deu o grito de grupo. O grito de grupo do SOCEP. Isso. Legal. Depois a gente pode tirar essa dúvida também dos nossos ouvintes, né? E só algumas informações, né? Nessa atividade, na Aventura Sênior Nacional, tiveram cerca de 3.000 jovens envolvidos, né? Então, é um número de experiências muito grande, convividas em conjunto, né? Então, nós teríamos muita história para contar, muita história muito boa para contar. Mas não dá, né? Porque nós temos tempo. Então, muito obrigado, meninas. A gente, com certeza, precisa de mais aventuras assim, né, Tainara? A gente vai fazer uma ano que vem. E muito obrigada pela entrevista, meninas. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. E agora, então, vamos escutar mais uma música escoteira da banda Rataplan e o rock gaúcho da banda TNT. Após as músicas, já voltamos com destaques da semana e boas ideias. O sol já vai levantar, todo mundo tá no clima e não para de cantar. A chefia preparada, a tropa toda animada. Chama logo a molecada que a festa vai começar. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão. A campana é muito bom, essa boa vibração. Bate no meu coração, essa é a minha razão.
Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo eu apresento o programa Marcos Machado. Você escutou agora as bandas Rataplan e TNT. Mande sua sugestão de música pra gente. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Antes de iniciarmos os destaques, um aviso. Como alguns grupos escoteiros entrarão em férias nos períodos de janeiro e fevereiro, teremos novidades aqui semana que vem. Vamos dar uma pausa no quadro Destaques dos Grupos Escoteiros e conhecer mais sobre os grupos escoteiros que fazem parte do nosso distrito. Agora, para encerrarmos o ano, o que acontece aqui? Trouxemos os destaques. O Grupo Escoteiro Henrique Dias lançou campanha de arrecadação de fundos para construir 2 espaços em sua sede. O Grupo Escoteiro Henrique Dias tem sua sede própria desde 2002, na Alameda Buenos Aires, número 205, ao lado do Hemocentro. Ao longo do tempo, passou por construções com o objetivo de proporcionar um ambiente adequado aos jovens e adultos associados no grupo. Hoje, o grupo conta com 106 participantes, mas, em conformidade com o crescimento desejado a nível nacional, o grupo pretende crescer ainda mais. Para isso, uma campanha financeira foi lançada no mês de dezembro. A arrecadação irá permitir a ampliação da sede em aproximadamente 110 metros quadrados, o que permitirá aumentar o efetivo de jovens no grupo. O grupo também conta com a colaboração dos responsáveis pelos jovens com o material de construção necessário. Com a campanha, espera-se alcançar o valor de R$12 mil, que serão destinados à mão de obra necessária para a construção de um salão no segundo andar, que, de acordo com a necessidade, será dividido em 2 salas menores. Para encontrar mais informações sobre o projeto e fazer uma doação, acesse a página do Facebook do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Já no Grupo Escoteiro SOCEP, a notícia é sobre atividades que continuam durante o período de férias. Durante os sábados de janeiro, o Grupo Escoteiro SOCEP estará no Monet Plaza Shopping, das 14 às 20 horas, onde desenvolverá a atividade Escoteiro por um Dia, que irá disponibilizar para os jovens adultos interessados no movimento escoteiro, tardes de conversas e atividades escoteiras. Para tornar isso possível, os escotistas e os jovens estarão lá para receber e mostrar para quem passar por lá um pouquinho mais sobre essa fraternidade mundial, que é o escotismo. José Henrique, para o Sempre Alerta. Além do SOCEP, o Grupo Escoteiro Olavo Bilac também fará atividade em janeiro. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas por jovens no movimento escoteiro. Hoje apresentamos a boa ideia desenvolvida no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, sobre a construção de uma cisterna para reaproveitamento da água da chuva. O escoteiro Eduardo Cardoso idealizou o projeto para a criação, um meio para que pudessem aproveitar a água da chuva nas atividades, de modo a poupar água potável, apenas para o consumo próprio. Foi construído uma cisterna com um tonel de plástico de aproximadamente 200 litros, conectado através de um cano de PVC para a calha coletora de água da chuva. Na parte de baixo desse recipiente, foi instalada uma válvula ligada à mangueira, por onde sai a água para o uso em nossas diversas atividades. Quando finalizado todo o sistema, foi feito um estudo para saber onde seria o melhor local para a instalação da cisterna, de modo que fosse visível para todos e que tivesse um acesso rápido e fácil. Indicadores de água não potável foram colocados no próprio tonel. Decidido o local, no início de uma atividade todos foram informados sobre o funcionamento e finalidade do projeto. O sistema foi construído em 2015 e continua sendo muito utilizado por todos os membros do grupo para diversos fins, tendo sido muito elogiado diversas vezes. Jerry Oliveira, para o Sempre Alerta. E você que nos ouve, tem uma boa ideia escoteira para mostrar no programa? Mande sua sugestão na página facebook.com/escoteirosSM. Vamos com mais uma trilha sonora de hoje. Fique com a banda Júpiter Maçã. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, curiosidades escoteiras.
eu não estou em suas mãos. E não deixe de lembrar, talvez te tenha na mão. Você diz, não é bem assim, eu finjo que acredito. Essa distância não é o fim, é nossa estrada rumo ao infinito. Mais uma noite sem você, mais uma noite sem te ter. Vejo aquela foto que sacode meu coração como um terremoto. Infinito é o nosso amor, não importa quem você amou. A gente junto é rock and roll. Encontro teu coração, o meu você encontrou. Me resta cantar essa canção. Junto é rock and roll. Ainda encontro teu coração, o meu você encontrou. Me resta cantar essa canção. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora o rock gaúcho das bandas Júpiter Maçã e Os Marias. Mande sua sugestão de música. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros destaques do dia a dia de um escoteiro. Hoje, a nossa curiosidade é sobre promessa escoteira. Quando o jovem ou adulto entra no movimento escoteiro, ele começa a fazer as atividades de integração. Aos poucos, ele vai conhecendo a história do escotismo, as leis dos escoteiros, a estrutura do seu ramo ou do grupo e as pessoas ao seu redor. Depois de fazer essas atividades, a pessoa está apta a realizar sua promessa. Aí vai depender de cada um qual a promessa será feita. Existem 6, todas elas originadas da promessa criada pelo fundador do escotismo, Robert Baden-Powell. São elas a promessa de lobinho, escoteira de adultos, estrangeira de lobinhos, estrangeira escoteira e estrangeira de adultos. Basicamente, todas falam o mesmo: o cumprimento dos deveres com Deus, pátria e próximo, obedecer às leis escoteiras e auxiliar o próximo. A partir do momento em que se faz a promessa, a pessoa começa a fazer parte da fraternidade escoteira mundial, tendo irmãos escoteiros em todo o planeta, e também faz parte da família escoteira do seu grupo. Sempre que um novo lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro ou adulto faz sua promessa, todos os jovens e adultos já promessados renovam seus votos com o escotismo. Notícias da semana. Nossa primeira notícia é sobre os cursos de formação de adultos. Estão abertas as inscrições para vários cursos. Alguns deles fazem parte da formação básica que o adulto precisa para participar de um grupo escoteiro. Todo adulto que pretende ser voluntário em um grupo escoteiro precisa estar bem preparado para desempenhar suas funções. Para isso, os escoteiros do Brasil disponibilizam cursos de formação todos os anos. Aqui no estado, só nos meses de fevereiro, março e abril, serão realizados 6 cursos de formação,
As inscrições já estão abertas pelo sistema escoteiro. Acesse escoteirosrs.org.br e fique alerta sobre as datas de inscrições. Agora, a notícia para você que ainda não faz parte do movimento escoteiro. O site Seja Escoteiro está de cara nova. No site sejaescoteiro.org.br você encontra muitas informações sobre escotismo e sobre grupos escoteiros. Com o objetivo de trazer a informação mais rápida e simples a pessoas que não conhecem o movimento, lá você irá encontrar o que é o método escoteiro, histórico, como ser voluntário, os benefícios do escotismo e informações sobre os ramos de acordo com a faixa etária. Outras informações bem importantes são os endereços dos grupos no estado. Quer ser escoteiro? Acesse sejaescoteiro.org.br e procure o grupo mais próximo. Alisson Braga para o Sempre Alerta. Nosso último destaque é sobre o calendário para o próximo ano. As datas das atividades nacionais, regionais e distritais já estão disponíveis. Calendários de atividades nacionais e regionais já estão disponíveis para download. A novidade este ano é a disponibilização de todos os calendários dos distritos escoteiros do estado. Os distritos são uma divisão geográfica feita para aproximar os grupos escoteiros dentro de uma mesma localidade. Aqui no 4º distrito, o calendário 2018 conta com mais de 25 atividades distribuídas entre específicas de cada ramo ou conjuntas de comemoração. Além do tema nacional Educação para a Vida, haverão atividades especiais para comemorar o centenário do ramo pioneiro. Vamos para um rápido intervalo escutando o nosso rock gaúcho. Em seguida, o quadro Sempre Escoteiro e Parabéns da Semana. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz
Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa a colega Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora as bandas Cidadão Quem e Topas. Mande sua sugestão de música, acompanhe a página facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, nós conversamos com pessoas que não participam mais do movimento escoteiro. É o momento para relembrar histórias e saber como o escotismo colabora na formação pessoal. Olá, sou Bina Arruda, tenho 28 anos, sou professora e participei do movimento escoteiro por 7 anos. 5 anos como jovem e 2 anos como escotista do ramo Lobinho como cotique. Eu descobri o movimento escoteiro por meio de um tio que me levou para as atividades em função da minha curiosidade, da minha desenvoltura e do meu interesse por atividades mais corporais. Foram muitas descobertas, foram um período de muita aventura e, acima de tudo, era um período de muito trabalho em equipe. Eu acabei desempenhando funções de monitora e submonitora, de prima e prima segunda, então eram atividades em que eu exercia a minha liderança, eu exercia o meu feeling com as pessoas, embora ainda de muita tenridade. Eu conseguia ter um mapa da minha patrulha, dos potenciais que tinham na minha patrulha, da mesma forma que das pequenas deficiências que tinham as patrulhas. Uma atividade que me marcou muito e significou muito foi uma atividade do ramo Lobinho. Foi a minha primeira viagem enquanto lobinha, que era toda organizada a partir das cores do arco-íris. E a matilha que eu fiquei naquela época era a cor anil. E de todo aquele cenário lúdico que tinha, o final, o grande finale, tinha um pote com chocolates de moeda. Então, esse cenário todo, para mim, é muito marcante. Foi uma atividade em que teve muito barro, teve pintura em gesso, em gnomos, coisas que eu nunca tinha vivenciado. Além de que era o mais mágico de tudo, em que a gente dormiu numa lona de circo. Então, aquilo era o legal. Todas as alcatéis se reuniram naquela lona de circo. Claro, nossos pais, nossos responsáveis estavam juntos ainda. Mas o cenário de dormir numa lona de circo era incrível. Quando que eu ia fazer isso se não fosse no movimento escoteiro? Hoje, como eu falei, eu sou professora. E no movimento escoteiro, tu aprende pelo exemplo. E é isso que eu tento construir com as minhas crianças, principalmente porque eu sou professora de educação especial. O trabalho em equipe e de cooperação, sempre a escuta ativa e sempre assumindo uma liderança. Sempre vendo quais são os potenciais que eu tenho dispostos nessa sala. E também o apreço, né? O querer fazer, as conquistas diárias. Claro, no ramo escoteiro, no ramo em geral, no movimento escoteiro, a gente tem pequenas conquistas de especialidades, que é o que nos lembra em que somos bons, né? Mas assim também tem a pesquisa. Por áreas que eu não tenho total domínio, eu vou em buscar. Isso eu tento trazer para eles, a pesquisa. O que eu quero saber, por que eu quero saber e de que forma eu posso usar isso. A ideia é de estar trazendo sempre esse conhecimento mais cotidiano e o científico andando muito próximo, andando nesse caminho linear que se tem. E a gente faz isso no movimento escoteiro, né? A gente tem muitas experiências e eu tento levar isso para a sala de aula. É claro que por vezes eu não tenho a liberdade que o movimento tem do território, porque a escola tem um cenário que é fixo. O movimento escoteiro, tu vai mais pro mato, tu sobe mais em árvore. Por vezes a escola não tem isso. Mas eu tento construir com eles justamente essa descoberta. O que tu pode fazer com o que tem de material para ti? Quando a gente ia pro campo, a gente tinha taquara e sisal. E eu transformava em pioneiria. Hoje na minha sala eu tenho cones para brincar em uma bola. E o que eu posso fazer com aquilo?
Então, essa mágica também permanece no poder de transformação. Eu construo coisas com o que eu tenho em campo. Eu construo coisas com o que eu tenho em sala de aula. E, acima de tudo, eu tento construir com eles a voz e vez. O movimento escoteiro tem isso. O movimento escoteiro tem voz, tem vez e tem escuta. Todos se escutam, todos falam e todos ponderam. Eu tento fazer isso com eles. Claro que na educação infantil isso é em menor escala, mas ainda assim é possível. Então, eu significo sempre a partir disso. Faça o teu melhor possível, esteja sempre alerta para o que está acontecendo nesse teu mundo, seja na sala de aula, seja no atravessar a rua, seja na própria brincadeira que eles estão fazendo. Eu gostaria de dizer aos ouvintes que, se tu é uma criança muito curiosa, se tu é uma criança corajosa que quer desvendar o mundo, o movimento escoteiro pode ser uma possibilidade. Eu, enquanto professora, sempre indico aos meus pais o movimento escoteiro como uma forma alternativa de uma educação não formal. Porque ele nos auxilia enquanto cidadão, ele nos auxilia na nossa formação moral. Então, para os pais, principalmente que nos escutam, conheça o movimento escoteiro. Leve seu filho para o movimento escoteiro, porque lá ele passa a significar e ressignificar uma nova perspectiva de vida. Seja no convívio diário que ele vai ter com seus pares ou até mesmo com os próprios chefes, que são adultos que escutam crianças. São adultos que empoderam jovens. E o movimento escoteiro é isso. Ele está aí para isso. É um empoderamento. Então, levem, conheçam, acampem, participem ativamente com seus filhos, participem dos fogos de conselho, que é uma memória que eles vão ter pro resto da vida. Uma vez escoteira, sempre escoteira. Mais uma ótima história no nosso programa. Você também é um antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página em facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns. Parabéns a Ana Júlia e a Sônia Saldanha, do Grupo Escoteiro SOCEP, que recebem o distintivo de recrutador. Parabéns, Ana. Obrigada. E a guia Caroline, do Grupo Escoteiro Tupanciguara, que completa mais um ano de promessa escoteira. E chegamos ao fim desta edição do programa Sempre Alerta, que contou mais uma vez com a colaboração dos jovens do Movimento Escoteiro em Santa Maria. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.